vamos agora ver como é que a gente chega ao diagnóstico da diabetes, tá certo? O diagnóstico da diabetes, pessoal, ele pode ser feito de duas formas. Pela sintomatologia, o médico já fica desconfiado, lembra? Muito xixi, muita sede, perder peso em excesso, fraqueza, tudo isso pode a gente já pensar, né, que a pessoa já está diabética, pela sintomatologia que a gente já discutiu em aulas passadas. E a outra coisa é através dos exames laboratoriais, tá certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês o que as duas sociedades, a Sociedade de Diabetes Americana e a Sociedade Brasileira de Diabetes, preconizam para diagnóstico da diabetes mellitus, tá certo? Então aqui a gente vai ter três coisinhas, eles consideram esses três marcadores aqui: a glicemia de jejum, a glicemia de 2 horas após o teste de tolerância oral à glicose e a hemoglobina glicada, tá certo? Então ele considera esses três fatores. A glicemia, pessoal, 2 horas após o teste de tolerância, como é que é feito esse teste de tolerância oral? Você vai dar, o paciente ele vai tomar 75 gramas de glicose, normalmente é um sucozinho, é um pó que a gente compra na farmácia, tá certo? Ou então compra em lojas especializadas, e você dilui isso em um pouquinho de água e dá para o paciente tomar. Então, às vezes, vem até numa garrafinha, 75 gramas de glicose que o paciente toma, e depois de 2 horas, a gente dosa essa glicose dele para a gente ver. Isso é o que a gente chama teste de tolerância oral à glicose, tá certo? E a hemoglobina glicada é a avaliação da glicose dos últimos 3 meses. Então, não adianta o paciente querer tentar enganar o médico. Por quê? Porque a hemoglobina glicada vai avaliar e o paciente chegar e dizer: eu vou daqui ao médico daqui a uma semana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer 2 dias agora de regime violento para minha glicose dar baixinha, para ele ver que eu estou indo direitinho. Aí o paciente faz isso. A glicose dá boa, a insulina dá boa. A questão é a seguinte, que a hemoglobina glicada não vai dar boa. Por quê? Porque a hemoglobina glicada já vai marcar a glicose dele dos últimos 3 meses, pessoal. Então não adianta querer enganar o médico nesse sentido. Tá certo? Então vamos lá. Quais são os critérios? Quando é que ele considera normal o paciente? Quando você tem uma glicose de jejum abaixo de 100, um teste de tolerância abaixo de 140 e uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7. Pré-diabético, eles vão considerar o seguinte: ele vai dizer, você está pré-diabético se a sua glicose de jejum estiver entre 100 e 125, se o seu teste de tolerância oral à glicose deu entre 140 e 199, e sua hemoglobina glicada ficou entre 5,7 e 6,4. Então ele diz aqui que você está pré-diabético. Pelos esses critérios aqui dessas duas sociedades, você vai ser considerado diabético quando a sua glicose de jejum estiver acima de 126, seu teste de tolerância oral à glicose acima de 200 e a sua hemoglobina glicada estiver acima de 6,5. Qualquer um desses 3 critérios aqui, pessoal, já é o suficiente para a gente considerar você diabético. Teve um desses 3, a gente já considera você diabético. Esse aqui tá bom, esse aqui tá bom, só deu alterado aqui a glicose de jejum, a gente já considera você diabético. Então precisa só de um desses 3 critérios. Um desses 3 aqui está alterado, ele já é considerado um paciente diabético, tá certo? Concordo muito com isso? Não. Por que eu não concordo muito com isso aqui? Porque aqui eles não colocaram a insulina como marcador precoce da diabetes. Então a insulina é o marcador mais precoce, como a gente já discutiu na aula passada. E se essa sua insulina, você faz a insulina deu acima de 7, você já tem que ficar de orelha em pé e tem que ter cuidado, porque isso é um marcador de pré-diabetes. Então eles deviam considerar o critério aqui da insulina. E um outro critério que eles adotam também é, se você fizer uma glicose a qualquer hora do dia, tá certo? E essa glicose der acima de 200, ou seja, não sendo a glicose de jejum, né, depois do café da manhã, então a qualquer hora, se você fez em qualquer hora e essa glicose deu acima de 200, isso também já é um marcador de diabetes. Mas esses aqui são os 3 critérios clássicos que as duas sociedades, a Associação de Diabetes Americana e a Sociedade Brasileira de Diabetes, eles consideram como marcadores, como diagnóstico definitivo de diabetes. Tá certo? Então, pessoal, aquele abraço grande, tá certo? E a gente se vê na nossa próxima aula.